Conjunção é a palavra que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Quando eu digo, por exemplo, o mascate juntou a mercadoria e fugiu quando viu os fiscais. O mascate juntou a mercadoria e fugiu quando viu os fiscais. Quando foi que ele fugiu? Quando viu os fiscais. Então, quando aqui é a conjunção. É a palavra que está ligando duas orações ou dois termos. No caso aqui, duas orações, porque eu tenho aqui verbos na primeira oração e na segunda oração. Meu amigo tinha aquele jeito fraco, mas era muito forte. Então, aqui, nesta frase, nesta oração, eu tenho aqui a conjunção mais, que está ligando a essas duas orações. Vejamos agora a classificação das conjunções. As conjunções, elas podem ser classificadas como coordenativas, que são aquelas que ligam orações independentes. Por exemplo, os filhos reuniram os familiares e fizeram uma festa para os pais. Então, aqui, a gente tem aqui orações independentes. Já no segundo caso, que são as orações são independentes, isto é, elas não dependem de nenhum termo da outra. Ou seja, os filhos reuniram os familiares. Então, aqui é uma primeira oração. Os filhos fizeram uma festa para os pais. Aqui é uma segunda oração. Então, os dois termos, eles têm sentidos, eles são independentes. Isto é, um não está dependendo do outro. Agora, nós vamos ver as conjunções que são subordinativas. Por que é que elas são subordinativas? Elas são subordinativas quando elas ligam orações dependentes. Uma vai depender da outra para ter o seu sentido completo. Vejamos. Eu tenho aqui: acho que virei. Acho que virei. Observe que a segunda oração, virei, ela depende de um termo da primeira oração, que é aqui, acho, não possuindo sentido completo. O verbo aqui, acho, ele tem a segunda oração como seu complemento, que é virei. A segunda oração depende, portanto, de um termo da primeira. Se eu escrevo acho, virei, está faltando algo. Então, este algo que falta é exatamente a conjunção que é uma conjunção subordinativa. Vamos ver algumas conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas, elas podem ser classificadas em aditivas. Aditivas é quando elas exprimem uma ideia de adição. São elas e, nem, mais, também, etc. Um exemplo: Marcos trabalha, mas também estuda. Marcos trabalha, mas também estuda. Vamos ver agora também as conjunções coordenativas adversativas, a segunda classificação. As adversativas são aquelas que exprimem uma ideia de oposição.
São elas mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Aqui, por exemplo, eu tenho a seguinte oração: a peça foi boa, mas não agradou a todos. A peça foi boa, mas não agradou a todos. O mas aqui está exprimindo essa ideia de oposição. Já aqui, Marcos trabalha, mas também estuda. O mas aqui é a mesma conjunção, sendo que aqui tem a ideia de, exprime a ideia de adição. Marcos trabalha e Marcos também estuda. Aqui é o contrário, a peça foi boa, porém não agradou a todos. Vejamos as conjunções alternativas. As conjunções alternativas são aquelas que exprimem ideia de alternância, de escolha. São elas ou, ora, ora, já, seja, etc. Quando eu digo, por exemplo, a criança ora chora, ora ri. Então, ora chora, ora ri, ora são aqui conjunções que estão exprimindo essa ideia de alternância. Uma hora ela chora, a outra hora ela ri. Conjunção explicativa. As conjunções explicativas, elas exprimem ideia de explicação, de razão, de motivo. São elas que, porque, porquanto, pois, anteposta ao verbo. Exemplo: chegue logo, pois haverá reunião. Pois aqui é a conjunção que está ligando as duas orações. Proteja-se, porque vai chover. Porque aqui é a conjunção que liga as duas orações. Então, nesse sentido, elas estão aqui exprimindo ideia de explicação. Por isso que é uma conjunção explicativa. Chegue logo, por quê? Pois haverá uma reunião. Está explicando algo. Proteja-se por quê? Porque vai chover. Então, são exemplos de conjunções explicativas. Agora eu tenho as conjunções conclusivas. Conjunções conclusivas são as conjunções que exprimem a ideia de conclusão. São elas logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois, posposto o verbo. Exemplo: as leis são importantes. Respeite-as, pois. Então, pois aqui, posposto o verbo, é a conjunção. E está exprimindo aqui uma ideia de conclusão. A próxima oração diz: estudaram muito, logo irão bem nas provas. Estudaram muito. Qual é a conclusão por estudar muito? Irão bem nas provas. Então, logo aqui está exprimindo essa ideia de conclusão. As conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas, elas relacionam orações dependentes. Elas ligam a oração principal a uma oração subordinada, que vai depender da outra. Então, as conjunções subordinativas, elas podem ser temporais. Quando é que elas são temporais? Quando elas introduzem orações que exprimem ideia de tempo. Então, são elas: quando, enquanto, logo que, depois que, antes que, sempre que, desde que,
até que, assim que, etc. Exemplo: assim que tocou o sinal, os alunos saíram da classe. Assim que tocou o sinal, aconteceu o quê? Os alunos saíram da classe. Então, observe que as duas orações aqui, uma oração liga a oração principal a outra oração, que é a subordinada. Vejamos agora as conjunções subordinativas causais. Causais, elas introduzem orações que dão ideia de causa. São elas porque, que, porquanto, já que, visto que, uma vez que, como no início da frase, desde que, etc. Quando eu digo como estivesse doente, não apareceu na sala. Como estivesse doente, não apareceu na sala. O como aqui apareceu no início da frase. Então, como estivesse doente, este aqui é o motivo pelo qual não apareceu na aula. Agora eu tenho as conjunções subordinativas condicionais. Condicionais são aquelas que introduzem orações que exprimem condição. O próprio nome já diz. Condição, uma hipótese. São elas: se, caso, salvo se, contanto que, a não ser que, etc. Se você me ajudar, eu participarei da atividade. Se aqui é a conjunção subordinativa condicional. Só se você me ajudar é que eu participarei da atividade. Vejamos agora as conjunções subordinativas proporcionais. As proporcionais, elas introduzem orações que exprimem concomitância, simultaneidade. São elas: à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, etc. Exemplo: nosso trabalho aumenta à medida que encontramos novos clientes. Quando é que nosso trabalho aumenta? Aumenta à medida. À medida que é aqui a conjunção que está ligando as duas orações. À medida que encontramos nossos clientes. À medida que está aqui exprimindo essa concomitância. Agora eu tenho as conjunções subordinativas finais. As conjunções subordinativas finais, elas introduzem orações que exprimem finalidade, ideia de finalidade. São elas: para que, a fim de que, etc. Quando eu digo, por exemplo, eu ou coloquei o livro em lugar bem visível, a fim de que possa encontrá-lo facilmente. Coloquei o livro em lugar bem visível. Primeira oração. A fim de que possa encontrá-lo facilmente. Segunda oração. Então, eu coloquei o livro em um lugar bem visível. Para quê? Qual é o fim? A fim de que possa encontrá-lo. Então, aqui, a fim de que é a conjunção subordinativa final. Vejamos agora as conjunções subordinativas consecutivas. As conjunções subordinativas consecutivas, elas introduzem
orações que exprimem consequência. Consecutiva, consequência. São elas: que, precedido de tal, tanto, tão, tamanho, de modo que, sem que, de sorte que, etc. Aqui, por exemplo, o calor era tão intenso, de modo que o asfalto amoleceu. O calor era tão intenso que por isso aconteceu o quê? O asfalto amoleceu, de modo que o asfalto amoleceu. As conjunções subordinativas concessivas. As concessivas, elas introduzem orações que exprimem um certo sentido de contrariedade. São elas: embora, conquanto que, ainda que, mesmo que, etc. Vejamos: embora estivesse doente, foi à missa. Nas conjunções subordinativas comparativas, elas introduzem orações que exprimem o segundo elemento de uma comparação. Então, são elas: como, assim como, que ou do que, precedidos de mais, menos, maior, menor, melhor, pior, etc. João é mais esforçado que Marcos. João é mais esforçado que Marcos. Então, que aqui é esta conjunção subordinativa comparativa. Está comparando que João é mais esforçado que Marcos. Conjunção subordinativa conformativa. Elas introduzem orações que exprimem conformidade de um fato com o outro. São elas: conforme, segundo, consoante, etc. Elaboramos a aula conforme o coordenador solicitou. Elaboramos a aula conforme o coordenador solicitou. Conforme aqui é exatamente o termo que está ligando a oração principal a uma oração subordinada. Conjunções subordinativas integrantes. Elas introduzem orações que equivalem a substantivos. São elas: que e se. Exemplo: desejo que ela participe. Desejo sua participação. Não sei se ele virá. Não sei de sua vinda. Observe que quando eu faço aqui a troca, eu estou introduzindo aqui termos que está transformando aqui a minha oração em um substantivo. Desejo que ela participe, desejo sua participação. Aqui, participe é verbo participar e participação substantivo. Não sei se ela virá. Virá, verbo. Não sei da sua vinda. Vinda, substantivo. Observação: são chamados de locuções conjuntivas as conjunções representadas por duas ou mais palavras. Quando duas ou mais palavras desempenham o papel de conjunção, recebe o nome de locução conjuntiva. Exemplo: a proporção que, desde que, etc. Eu e ela, ou eu vou
se você for. Quando é que eu vou? Eu vou apenas se você for. Então, o se aqui é exatamente a conjunção que está ligando as duas orações. Uma depende da outra para ter o sentido completo. Eu vou, mas eu vou apenas se você for. Então, vejam mais um exemplo de quê? Esta primeira oração, que é a oração principal, ela está ligada a uma oração subordinada. Quando eu digo eu e ela vamos ao cinema. Eu e ela vamos ao cinema. Eu e ela vamos. Vamos aonde? Ao cinema. Então, nesse segundo exemplo, eu e ela vamos. Vamos onde? Ao cinema. Ao, aqui, é a conjunção. Vejamos agora a classe gramatical conjunção. O que é que vem a ser uma conjunção? Conjunção é uma palavra que liga termos ou orações, estabelecendo uma relação de sentido entre eles. Toda oração tem um verbo. Vejamos agora o que é conjunção. Conjunção é a palavra que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Quando eu digo, por exemplo, o mascote juntou a mercadoria,
Perdão. Quando eu digo o mascate juntou a mercadoria e fugiu quando viu os fiscais. O mascate juntou a mercadoria e fugiu quando viu os fiscais. Quando foi que ele fugiu? Quando viu os fiscais. Então, quando aqui é a conjunção. É a palavra que está ligando duas orações ou dois termos. No caso aqui, duas orações, porque eu tenho aqui verbos na primeira oração e na segunda oração. Meu amigo tinha aquele jeito fraco, mas era muito forte. Então, aqui, nesta frase, nesta oração, eu tenho aqui a conjunção mais, que está ligando a essas duas orações. Vejamos agora a classificação das conjunções. As conjunções, elas podem ser classificadas como coordenativas, que são aquelas que ligam orações independentes. Por exemplo, os filhos reuniram os familiares e fizeram uma festa para os pais. Então, aqui, a gente tem aqui orações independentes. Já no segundo caso, que são as orações são independentes, isto é, elas não dependem de nenhum termo da outra. Ou seja, os filhos reuniram os familiares. Então, aqui é uma primeira oração. Os filhos fizeram uma festa para os pais. Aqui é uma segunda oração. Então, os dois termos, eles têm sentidos, eles são independentes. Isto é, um não está dependendo do outro. Agora, nós vamos ver as conjunções que são subordinativas. Por que é que elas são subordinativas? Elas são subordinativas quando elas ligam orações dependentes. Uma vai depender da outra para ter o seu sentido completo. Vejamos. Eu tenho aqui, acho que virei. Acho que virei. Observe que a segunda oração, virei, ela depende de um termo da primeira oração, aqui, acho, não possuindo sentido completo. O verbo aqui, acho, ele tem a segunda oração como seu complemento, que é virei. A segunda oração depende, portanto, de um termo da primeira. Se eu escrevo acho, virei, está faltando algo. Então, este algo que falta é exatamente a conjunção que é uma conjunção subordinativa. Vamos ver algumas conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas, elas podem ser classificadas em aditivas. Aditivas é quando elas exprimem uma ideia de adição. São elas e, nem, mais, também, etc. Um exemplo. Marcos trabalha, mas também estuda. Marcos trabalha, mas também estuda. Vamos ver agora também as conjunções coordenativas adversativas, a segunda classificação. As adversativas são aquelas que exprimem uma ideia de oposição. São elas mas, porém, todavia, contudo, entretanto.
Aqui, por exemplo, eu tenho a seguinte oração: a peça foi boa, mas não agradou a todos. A peça foi boa, mas não agradou a todos. O mas aqui está exprimindo essa ideia de oposição. Já aqui, Marcos trabalha, mas também estuda. O mais aqui é a mesma conjunção, sendo que aqui tem a ideia exprime a ideia de adição. Marcos trabalha e Marcos também estuda. Aqui é o contrário, a peça foi boa, porém não agradou a todos. Vejamos as conjunções alternativas. As conjunções alternativas são aquelas que exprimem ideia de alternância, de escolha. São elas ou, ora, ora, já, seja, etc. Quando eu digo, por exemplo, a criança ora chora, ora ri. Então, ora chora, ora ri, ora são aqui conjunções que estão exprimindo essa ideia de alternância. Uma hora ela chora, a outra hora ela ri. Conjunção explicativa. As conjunções explicativas, elas exprimem ideia de explicação, de razão, de motivo. São elas que, porque, porquanto, pois, anteposta ao verbo. Exemplo: chegue logo, pois haverá reunião. Pois aqui é a conjunção que está ligando as duas orações. Proteja-se, porque vai chover. Porque aqui é a conjunção que liga as duas orações. Então, nesse sentido, elas estão aqui exprimindo uma ideia de explicação. Por isso que é uma conjunção explicativa. Chegue logo, por quê? Pois haverá uma reunião. Está explicando algo. Proteja-se por quê? Porque vai chover. Então, são exemplos de conjunções explicativas. Agora eu tenho as conjunções conclusivas. Conjunções conclusivas são as conjunções que exprimem a ideia de conclusão. São elas logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois, posposto o verbo. Exemplo: as leis são importantes. Respeite-as, pois. Então, pois aqui, posposto o verbo, é a conjunção. E está exprimindo aqui uma ideia de conclusão. A próxima oração diz: estudaram muito, logo irão bem nas provas. Estudaram muito. Qual é a conclusão por estudar muito? Irão bem nas provas. Então, logo aqui está exprimindo essa ideia de conclusão. De conclusão. As conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas, elas relacionam orações dependentes. Elas ligam a oração principal a uma oração subordinada, que vai depender da outra. Então, as conjunções subordinativas, elas podem ser temporais. Quando é que elas são temporais? Quando elas introduzem orações que exprimem ideia de tempo. Então, são elas quando, enquanto, logo que, depois que, antes que, sempre que, desde que, até que, assim que, etc. Exemplo:
Assim que tocou o sinal, os alunos saíram da classe. Assim que tocou o sinal, aconteceu o quê? Os alunos saíram da classe. Então, observe que as duas orações aqui. Uma oração liga a oração principal à outra oração, que é a subordinada. Vejamos agora as conjunções subordinativas causais. Causais, elas introduzem orações que dão ideia de causa. São elas porque, que, porquanto, já que, visto que, uma vez que, como no início da frase, desde que, etc. Quando eu digo como estivesse doente, não apareceu na sala. Como estivesse doente, não apareceu na sala. O como aqui apareceu no início da frase. Então, como estivesse doente, este aqui é o motivo pelo qual não apareceu na aula. Agora eu tenho as conjunções subordinativas condicionais. Condicionais são aquelas que introduzem orações que exprimem condição. O próprio nome já diz. Condição, uma hipótese, são elas: se, caso, salvo se, contanto que, a não ser que, etc. Se você me ajudar, eu participarei da atividade. Se aqui é a conjunção subordinativa condicional. Só se você me ajudar é que eu participarei da atividade. Vejamos agora as conjunções subordinativas proporcionais. As proporcionais, elas introduzem orações que exprimem concomitância, simultaneidade. São elas: à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, etc. Exemplo: nosso trabalho aumenta à medida que encontramos novos clientes. Quando é que nosso trabalho aumenta? Aumenta à medida. À medida que é aqui a conjunção que está ligando as duas orações. À medida que encontramos nossos clientes. À medida que está aqui exprimindo essa concomitância. Agora eu tenho as conjunções subordinativas finais. As conjunções subordinativas finais, elas introduzem orações que exprimem finalidade, ideia de finalidade. São elas: para que, a fim de que, etc. Quando eu digo, por exemplo, eu ou coloquei o livro em lugar bem visível, a fim de que possa encontrá-lo facilmente. Coloquei o livro em lugar bem visível. Primeira oração. A fim de que possa encontrá-lo facilmente. Segunda oração. Então, eu coloquei o livro em um lugar bem visível. Para quê? Qual é o fim? A fim de que possa encontrá-lo. Então, aqui, a fim de que é a conjunção subordinativa final. Vejamos agora as conjunções subordinativas consecutivas. As conjunções subordinativas consecutivas, elas introduzem orações que exprimem consequência. Consecutiva, consequência. São elas: que,
precedido de tal, tanto, tão, tamanho, de modo que, sem que, de sorte que, etc. Aqui, por exemplo, o calor era tão intenso, de modo que o asfalto amoleceu. O calor era tão intenso que por isso aconteceu o quê? O asfalto amoleceu, de modo que o asfalto amoleceu. As conjunções subordinativas concessivas. As concessivas, elas introduzem orações que exprimem um certo sentido de contrariedade. São elas: embora, conquanto que, ainda que, mesmo que, etc. Vejamos. Embora estivesse doente, foi à missa. Embora estivesse doente, o que foi que aconteceu? Foi à missa. Então, uma oração, ela depende da outra, ela liga a oração principal a uma oração subordinada. Então, é por isso que a gente diz que, quando duas ou mais palavras desempenham um papel de conjunção, elas vão agora receber o nome de locução conjuntiva, que é o que eu vou mostrar a vocês agora. Nas conjunções subordinativas comparativas, elas introduzem orações que exprimem o segundo elemento de uma comparação. Então, são elas: como, assim como, que ou do que, precedidos de mais, menos, maior, menor, melhor, pior, etc. João é mais esforçado que Marcos. João é mais esforçado que Marcos. Então, que aqui é esta conjunção subordinativa comparativa. Está comparando que João é mais esforçado que Marcos. Conjunção subordinativa conformativa. Elas introduzem orações que exprimem conformidade de um fato com o outro. São elas: conforme, segundo, consoante, etc. Elaboramos a aula conforme o coordenador solicitou. Elaboramos a aula conforme o coordenador solicitou. Conforme aqui é exatamente o termo que está ligando a oração principal a uma oração subordinada. Conjunções subordinativas integrantes. Elas introduzem orações que equivalem a substantivos. São elas: que e se. Exemplo: desejo que ela participe. Desejo sua participação. Não sei se ele virá. Não sei de sua vinda. Observe que, quando eu faço aqui a troca, eu estou introduzindo aqui termos que está transformando aqui a minha oração em um substantivo. Desejo que ela participe, desejo sua participação. Aqui, participe é verbo participar e participação, substantivo. Não sei se ela virá. Virá, verbo. Não sei da sua vinda. Vinda, substantivo. Observação. São chamados de locuções conjuntivas as conjunções representadas por duas ou mais palavras. Quando duas ou mais palavras desempenham o papel de conjunção, recebe o nome de locução conjuntiva. Exemplo:
à proporção que, desde que, etc. Vejamos agora outros exemplos relacionados aí às conjunções. Quando eu digo eu e ela, ou eu vou se você for. Quando é que eu vou? Eu vou apenas se você for. Então, o se aqui é exatamente a conjunção que está ligando as duas orações. Uma depende da outra para ter o sentido completo. Eu vou, mas eu vou apenas se você for. Então, vejam mais um exemplo de quê? Esta primeira oração, que é a oração principal, ela está ligada a uma oração subordinada. Quando eu digo eu e ela vamos ao cinema. Eu e ela vamos ao cinema. Eu e ela vamos. Vamos aonde? Ao cinema. Então, nesse segundo exemplo, eu e ela vamos. Vamos onde? Ao cinema. Ao, aqui, é a conjunção. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma conjunção coordenativa. No caso aqui, elas são independentes. Elas relacionam orações independentes ou, sintaticamente, elas são equivalentes. Uma, ela vai ter o sentido mesmo sem que a segunda esteja presente. Eu e ela, ou eu e ela vamos ao cinema. Existe a necessidade do ligamento elo das duas. No entanto, uma não depende necessariamente da outra.